O que vem a ser uma educação adequada? Como mestres e como pais, estamos confusos. Resposta: como iremos achar a verdade nesta matéria? O mero forçadamente num sistema, num padrão, não é evidentemente educação. Assim, para descobrirmos o que é a verdadeira educação, precisamos verificar o que entendemos por educação. Educação, por certo, não é o aprender a finalidade da vida, mas sim o compreender o significado, o processo da existência. Porque quando dizem que a vida tem uma finalidade, essa finalidade, então, é projetada de vocês mesmos. Não há dúvida que, para verificar o que é uma educação adequada, temos primeiramente que procurar compreender o significado total da vida e do viver. O que é a educação atualmente? Aprender para ganhar algumas rúpias? Para exercer uma profissão? Se tornar um engenheiro, um sociólogo? Aprender a matar gente ou a ler um poema? Se diz que educação é tornar uma pessoa eficiente, o que significa lhe ministrar conhecimento técnico, lhes cumpre compreender todo o significado da eficiência. O que acontece quando uma pessoa se torna mais e mais eficiente? Ela se torna mais e mais impiedosa. Não ria. O que está fazendo em sua vida diária? O que está acontecendo presentemente no mundo? Educação significa desenvolvimento de uma determinada técnica, que é eficiência, que significa industrialização, capacidade de trabalhar mais depressa e produzir cada vez mais. E tudo isso, afinal, conduz à guerra. Você vê isso acontecer todos os dias. A educação nas condições atuais conduz à guerra. E qual é o caráter essencial dessa educação? Destruir ou ser destruído? Nessas condições é bem evidente que o atual sistema educativo é totalmente vão. Portanto, o que importa é educar o educador. Não estou dizendo frases sutis para serem ouvidas e ridicularizadas, porque se não educamos o educador, o que ele pode ensinar ao educando? Senão os princípios de exploração segundo os quais ele também foi educado. A maioria de vocês leu muitos livros, e qual é a sua situação? Tem dinheiro ou pode ganhá-lo? Tem os seus divertimentos e cerimoniais e vivem em conflito. Para que serve a educação, o aprender a ganhar algumas rúpias, quando toda a nossa existência conduz à miséria e à guerra? A educação adequada, portanto, deve começar com o educador, os pais, o mestre, e o investigar. Qual seja a educação adequada, significa investigar a vida e a existência, não acha? Que vantagem há em ser educado para advogado, se com isso só vai aumentar o conflito e alimentar litígios? Mas isso dá dinheiro e faz prosperar. Assim, evidentemente, se queremos implantar a educação adequada, precisamos compreender a significação da existência. Não se trata apenas de saber ganhar dinheiro, de ter lazeres, mas também de saber pensar diretamente e verdadeiramente, não coerentemente, porque pensar coerentemente é apenas conformar-se com um padrão. Quem pensa coerentemente não pensa verdadeiramente. Limita-se a repetir certas frases, pensa segundo uma rotina. Para descobrir o que é a verdadeira educação, é necessária a compreensão da existência.
que significa compreensão de si mesmo, porque a existência não pode ser compreendida abstratamente. Não podemos compreender a nós mesmos especulando sobre como deveria ser a educação. A verdadeira educação, não há dúvida, começa com a exata compreensão do educador. Considere o que está passando no mundo. Os governos estão assumindo o controle da educação, sem dúvida porque todos os governos se estão preparando para a guerra. O governo de suas simpatias, bem como o governo estrangeiro, deve inevitavelmente preparar-se para a guerra. Um governo soberano deve ter um exército, uma marinha, uma força aérea, e a fim de tornar os cidadãos eficientes para a guerra, a fim de prepará-los para o perfeito, eficiente, impiedoso desempenho dos seus deveres, o governo central precisa controlá-los. Por isso os educa do mesmo modo como fabrica os seus instrumentos mecânicos, isto é, para serem impiedosamente eficientes. Se é esse o fim da educação, destruir ou ser destruído, ela tem de ser necessariamente impiedosa. E não estou de todo convencido de que não é isso mesmo que deseja, porque continua a educar os seus filhos pela mesma moda antiga. A verdadeira educação começa com a compreensão do educador, do mestre, o que significa que ele deve estar livre de padrões fixos de pensamento. A educação não é apenas transmitir conhecimentos, não é apenas saber ler, saber colher e coordenar fatos. É também perceber integralmente o significado da educação, do governo, da situação mundial, do espírito totalitário que predomina cada vez mais no mundo. Porque estão confusos, criam o educador que é também confuso. E por meio da chamada educação, transmite o poder de destruir o governo de outras terras. Portanto, antes de perguntar o que é educação correta, precisa compreender a você mesmo e ver que não leva muito tempo compreender a você mesmo, desde que tenha interesse nisso. Senhor, se não compreende a você mesmo como educador, como pode implantar uma educação de nova espécie? E voltamos assim ao mesmo ponto de sempre, que é você mesmo. E você deseja evitar esse ponto. Quer passar a responsabilidade para o mestre, para o governo. O governo é o que é. O mundo é o que é. E se não compreender a você mesmo, como pode haver educação adequada? Temos tido a experiência do isolamento. Conhecemos suas tristezas e percebemos suas causas, suas raízes. Mas o que é estar só? É diferente do isolamento? Resposta: isolamento é a dor, a agonia da solidão. O estado em que você e eu, como entidades, não nos ajustamos a coisa alguma. Seja o grupo, a nação, a esposa, os filhos, o marido. Nos vemos segregados de todos os demais. Você conhece esse estado, mas conhece o estar só? Presume que está só, mas está realmente só? O estar só é diferente do isolamento, mas não pode compreendê-lo se não compreender o isolamento. Conhece o estado de isolamento?
Você o tem observado subrepeticiamente, o tem olhado com aversão. Para o conhecer bem, precisa entrar na sua intimidade, sem barreira alguma de permeio, sem conclusão, sem preconceito ou especulação. Deve chegar com liberdade e não com temor. Para compreender o isolamento, precisamos ir ao seu encontro sem nenhum sentimento de temor. Se nos chegamos dizendo que já lhe conhecemos as causas, as raízes, não podemos compreendê-lo. Você conhece as raízes do isolamento? Só as conhece teoricamente, do exterior. Mas conhece a essência íntima do isolamento? Faz apenas uma descrição dela, mas a palavra não é a coisa, não é o real. Para o compreender, tem de chegar sem nenhuma intenção de fuga. A simples ideia de fugir ao isolamento é em si uma forma de insuficiência interior. A maioria de nossas atividades não são evasões. Quando você se sente só, liga o rádio, escuta pujas, sai em busca de alguns gurus, conversa com amigos, vai ao cinema, às corridas e etc. Sua vida de cada dia é um fugir de você mesmo. E por isso todos os meios de fuga se tornam importantíssimos e compete uns com os outros por causa deles. Quer se trate da bebida ou de Deus, a fuga é que constitui o problema. Embora tenhamos diferentes maneiras de fugir, pode causar malefícios imensos psicologicamente com as suas fugas. E eu, sociologicamente, com as minhas fugas mundanas. Mas para se compreender a solidão, todas as fugas devem cessar. Não por meio de coerção, de compulsão, mas com o perceber a falsidade da fuga. Está então em confronto direto com o que é, e aí começa o verdadeiro problema. O que é o isolamento? Para o compreender, não deve lhe dar um nome. O simples dar nome, a simples associação do pensamento com outras lembranças dele, acentuam mais ainda o isolamento. O experimente e verá. Quando tiver desistido de fugir, verá que enquanto não compreender o que é o isolamento, tudo o que fizer por sua causa é sempre um modo de fugir a ele. Só compreendendo o isolamento, você é capaz de o transcender. A questão do estar só é inteiramente diferente. Nunca estamos sós. Estamos sempre em companhia de outras pessoas, a não ser, talvez, quando damos passeios solitários. Somos o resultado de um processo total constituído de influências econômicas, sociais, climáticas e outras. E enquanto vivemos sujeitos a tais influências, não estaremos sós. Enquanto houver o processo da acumulação e da experiência, nunca será possível estarmos sós. Pode imaginar que está só quando se isola por meio de estreitas atividades individuais e pessoais, mas isso não é estar só. Só é possível estar só quando não existe influência alguma. Estar só é ação que não é o resultado de uma reação, que não é resposta a desafio ou estímulo. O isolamento é um processo de exclusão, e nós procuramos o isolamento em
todas as nossas relações, sendo esta a verdadeira essência do eu. Meu trabalho, minha natureza, meu dever, minha propriedade, minhas relações. O próprio processo do pensamento, que é o resultado de todos os pensamentos e influências do homem, conduz ao isolamento. Compreender o isolamento não é um ato burguês. Não pode compreendê-lo enquanto houver em você a dor daquela insuficiência não revelada que acompanha o sentimento de vazio e frustração. Estar só não é isolamento, e não é tampouco o seu oposto. É um estado de ser, em que há completa ausência da experiência e do conhecimento. Você fala há muitos anos de transformação. Conhece alguém que se tenha transformado no sentido que você dá à palavra? Resposta: qual o motivo do seu cantar? Qual o motivo do seu rir? Rir e sorrir para convencer alguém, para fazer alguém feliz? Se tem uma canção em seu coração, canta. É por isso também que falo. É da sua competência ou se transformar, e não da minha. Deseja saber se alguém já se transformou? Sinceramente, eu não sei. Não andei procurando saber quem se transformou e quem não se transformou. Trata-se da sua própria vida, com seus desgostos e sofrimentos, e eu não sou o juiz. O juiz é você mesmo. Nem você, nem eu somos propagandistas. Fazer propaganda é mentir. Perceber a verdade é coisa totalmente diferente. Se você que é responsável por essa miséria, esse caos, essa corrupção, essas guerras degradantes, não percebe o que é e que deve se transformar para promover uma revolução no mundo, isso é da sua conta. Se não quer se transformar, não se transforme. Não pode se tornar cantor ouvindo cantigas, mas se tiver uma canção, não será um mero repetidor. O que mais importa nisso é o descobrirmos por que razão escuta tanto e tantas vezes. Por que razão você vem aqui para escutar? Por que desperdiça o seu tempo se nada faz no sentido da transformação? Por que você não está se transformando? Não sou eu que te faço essa pergunta. É você que a deve fazer a você mesmo. Quando vê tanta miséria, tanta corrupção, não apenas em sua vida individual, mas também em suas relações sociais, em toda a experiência política, o que faz? Por que não sente interesse por isso? A mera leitura dos jornais não constitui naturalmente solução alguma. Não será uma questão de interesse vital verificar o que está fazendo e por quê. Muitos de nós estamos embotados, insensíveis a tudo o que se passa ao redor de nós, embora as coisas que estão à nossa frente exijam ação. Por que está embotado e insensibilizado? Não é por causa do seu culto da autoridade,
política ou religiosa. Você lê o Bhagavad Gita e tantos outros livros, os quais pode repetir como papagaio, mas não tem um único pensamento próprio. E o homem que sabe repetir com voz melodiosa, que explica e torna a explicar textos, a esse homem vocês rendem culto. Vemos, pois, que a autoridade embota a mente, e a imitação e a repetição torna a mente insensível e inflexível. Eis a razão por que os gurus se multiplicam e por que os seguidores se destroem. Deseja orientação e o desejo de orientação é o fator da autoridade. E subordinadas que estão à autoridade, as suas mentes, na busca de conforto, na busca de satisfação, se tornam insensíveis e embotadas. A observância de rituais e a constante leitura de um livro dito sagrado é a mesma coisa que beber. O que faria se não existisse nenhum livro? Teria de pensar em tudo por você mesmo. Teria de procurar, de averiguar, de inquirir a todos os momentos para descobrir, para compreender o novo. Você não está agora nessa situação? Todos os sistemas sociais e políticos não deram resultado algum, embora tudo prometessem. E, no entanto, continua a ler livros religiosos e a repetir o que leu, o que torna a mente embotada. Sua educação é mero acumular de conhecimento tirado dos livros para passar num exame ou obter um emprego. Por essa maneira, você mesmo que tornou embotada a sua mente e o seu saber te corrompeu. Assim, a sua transformação é um problema que te toca pessoalmente. Que necessidade tem de verificar quem foi que se transformou e quem não se transformou? Se tem a beleza dentro de você e nunca procura. Um homem feliz nada procura. É o homem infeliz que procura. A infelicidade não se resolve por meio de busca, mas tão somente por meio da compreensão, da observação de cada gesto, pelo espontâneo percebimento de cada um dos seus pensamentos e sentimentos, os quais, assim, te revelam o seu conteúdo. Só então se dará o descobrimento da verdade. Você nunca fala do futuro. Por quê? Você tem medo do futuro? Resposta: que importância tem o futuro em sua vida? Por que atribuir-lhe qualquer importância? O que entendemos por futuro? O amanhã, o ideal, a eterna esperança da utopia do que devereis ser, o padrão em diferentes moldes de uma sociedade ideal? É isso que entende por futuro? Vivemos na esperança e a esperança é um meio de morte. Quando esperamos, estamos mortos. Porque a esperança é uma fuga do presente. Não tem esperança alguma quando é feliz. Só quando se sente infeliz, frustrado, oprimido,
quando sofre, quando pena, quando é prisioneiro, olha para o futuro. Quando se sente verdadeiramente alegre e feliz, não existe o tempo. Vivemos na esperança do berço ao túmulo, porque somos infelizes do começo ao fim. E a esperança é o meio de fuga, e não a solução do nosso estado atual de infelicidade. Olhamos para o futuro como um meio de evitar o presente, e o homem que evita o presente, fugindo para o passado ou para o futuro, não está vivendo. Não conhece a vida conforme vai vivendo. Só conhece a vida em relação ao passado ou ao futuro. A vida é dolorosa, tortuosa, e por isso tentamos fugir dela. E se nos prometem o céu, nos sentimos inteiramente felizes. É por essa razão que um partido, seja da esquerda, seja da direita, acaba vencendo. Os partidos sempre prometem alguma coisa para amanhã, para daqui a 5 anos, e nos atiramos à isca e a devoramos. E ao fim de tudo, somos destruídos. Uma vez que nos interessa fugir do presente, se nada podemos esperar do futuro, nós nos voltamos para o passado. Os instrutores do passado, os livros do passado, o conhecimento do que foi dito por Sankara, por Buda e outros. Vivemos assim no passado ou no futuro. E um homem que vive no passado ou no futuro só corresponde à vida como os mortos. Porque o seu corresponder não passa de meras reações. É, portanto, fútil falar-se de passado e de futuro, de recompensas e punições. O que importa é descobrirmos como viver, como estarmos livres do sofrimento no presente. A virtude não vem amanhã. O homem que vai ser misericordioso amanhã é um insensato. A virtude não é cultivável. Ela é a compreensão do que é no presente. Como pode viver no presente sem a dor, sem as penas da aflição? A aflição tem de ser resolvida não no curso do tempo, mas pela compreensão. E só pode ser resolvida no presente. E é por isso que nunca falo do futuro. Nos vem uma atividade e uma vitalidade extraordinária quando há uma observação direta do que é. Mas você deseja brincar com as coisas. E quando brinca com coisas sérias, queima os dedos. É arrebatado por esperanças e recompensas, e o homem que segue a esperança é um morto-vivo. Nosso problema consiste em saber se a aflição pode acabar-se pelo processo do tempo, que é a continuidade. A aflição não pode terminar no curso do tempo, porque o processo do tempo é a continuação do sofrimento, não sendo, portanto, a solução do sofrimento. A aflição pode terminar imediatamente. A liberdade não está no fim, porém no começo. Para se compreender isso, se necessita o começo da liberdade. Liberdade para ver o falso como falso, capacidade para ver as coisas como são, não no tempo, mas agora. Assim procede quando se acha numa crise. Afinal, o que é uma crise? É uma situação que exige toda a nossa atenção sem buscarmos refúgio nas crenças. Quando não há solução, quando não há reação da mente, quando a mente não tem nenhuma resposta pronta, nenhuma conclusão, e não temos meios de resolver o problema, nos achamos então numa crise.
Mas, infelizmente, porque estuda em livros, porque acompanha instrutores, a sua mente encontra explicações para todos os problemas. E por isso, nunca se acha no momento de crise. Há um desafio a cada minuto. E surge uma crise quando a mente não tem nenhuma resposta pronta. Quando não pode achar uma saída consciente ou inconsciente, por meio de palavras ou por meio de fuga, está então numa crise. A morte é uma crise. Embora tenha palavras para explicá-la e pô-la de lado, você se acha em crise quando perde sua fortuna, quando milhares de indivíduos são destruídos num segundo. O fim é a crise. Mas você nunca finda, quer que as coisas continuem para sempre. Só quando há uma crise, sem possibilidade de fuga, e nos vemos frente a frente com ela diretamente, só então o problema é resolvido. O interesse pelo futuro é um meio de evitar a crise. A esperança é um meio de evitar o que é. Para enfrentar a crise, precisamos nos destituir completamente do futuro e do passado. Por essa razão, é fútil falar sobre o futuro.